Boa tarde, eu sou Yuri Moura e está começando mais um programa Falando Sério. Aquele que você acompanha toda segunda e toda quinta às 17h15 aqui no canal 19 TV Vila Imperial. Hoje, como sempre, você fica por dentro do que acontece em Petrópolis e acompanha as nossas colunas. Tanto que já tem ao meu lado Patrícia Assis falando de sustentabilidade. Tudo Nosso bom? encontro semanal aqui. Isso aí, hoje a gente vai falar sobre essa arquitetura sustentável. Olha, uma tendência forte. Uma tendência que está em alta e as pessoas têm apostado muito nesse tipo de jardim suspenso, né? Muitas pessoas acham que a questão do jardim, do telhado verde é uma coisa recente, não é, né? A gente sabe que desde a época lá os jardins suspensos da Babilônia já era uma ideia. Já tinha todo um trabalho ali. E isso além da questão de sustentabilidade, que a gente sempre discute aqui na tua coluna, além da questão de aclimatar o prédio, que você já falou aqui no programa, de deixar a temperatura talvez mais baixa, não necessitando tanto de ar-condicionado, o que por si só já é também uma preservação, uma economia. Você acaba economizando energia nesse sentido. Além disso tudo, tem a questão de cidade, que ajuda a tirar a água da rua, isso consequentemente combate as enchentes. Tem diversas questões, né? Diversas questões. Em algumas cidades aqui, no Brasil, essa lei ainda não está muito efetivo, mas em algumas cidades a gente já tem incentivos fiscais em cima de cidades que já estão construindo, fazendo as edificações com o jardim suspenso. Por exemplo, Santa Catarina, no Porto Alegre, em Guarulhos, em São Paulo, já existe um projeto de lei tramitando com essa questão. Por quê? Porque ele viabiliza a cidade. Quer dizer, quando você tem um jardim suspenso, toda aquela água da chuva, ela é drenada porque existe todo um preparo para você construir esse jardim, né? Você tem uma manta impermeabilizante, você tem todo um sistema de drenagem. Então, aquela água da chuva que para a cidade vira um caos no sentido de enchente, e você poça na calçada, você tudo isso acaba reduzindo muito por conta disso. Ali a gente tem uns exemplos. Aqui em Petrópolis, como você disse, a gente não tem uma legislação que regula os telhados verdes. Infelizmente. A nível federal, a gente tem um projeto de lei que tramita desde 2011 e que ele até obriga, ele trabalha com incentivos, igual você falou, e até obriga, dependendo. Chega um momento que você precisa da obrigatoriedade por causa da questão da logística das cidades. Chega uma hora que precisa ter. Né? As cidades, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, onde existe muito concreto, não tem permeabilização das cidades, o telhado verde ele vem com uma forma de refúgio. Né? Ainda mais prédio, né? Porque casa tudo bem, pode ser caro pra gente, mas quem faz um grande empreendimento comercial tem que ser obrigado a ter. Tem que ser obrigado a colocar, né? A gente tem aquele shopping em Eldorado, se não me engano, em São Paulo, que tem. Olha, geralmente shoppings eles costumam trabalhar muito. Ali já mostra como é que é feito um preparo. Porque a questão do custo, né, as pessoas falam, e as desvantagens? A desvantagem que tem é o cuidado na preparação. Você precisa permeabilizar com uma manta apropriada, né? Você tem que fazer todas as camadas com seixo, com brita para drenar essa água, para escoar, para filtrar. E aí você usa uma vegetação que é mais fácil de manter também. Né, que não precisa de tanto. Não é todo tipo de plantação. Não é todo tipo de planta. Você pode ir para a linha das hortaliças? Também, você pode trabalhar muito, como é que chama? Hortas urbanas, é isso? As hortas urbanas, é o que eu tinha falado num outro programa que a gente teve aqui, quando aquele shopping, verdade, você falou. Fazia a compostagem de todo o material orgânico que era despejado. Eles trabalhavam em cima da compostagem, fazendo a horta para os funcionários do shopping. Sim. Olha que bacana. E tinha uma variedade absurda de espécies, né? De legumes, frutas. Essa foi uma matéria que eu assisti, esse documentário, e foi assim, fantástico. Essa é uma das vantagens. E a gente podia pensar até uma coisa mais além, Patrícia, de trabalhar isso nas escolas, hortas escolares. A gente hoje tem aí uma lei do Programa Nacional de Alimentação Escolar que diz que 30% dos fundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação precisam ser, falando de merenda, né, da agricultura familiar. Ou seja, tudo que vem dinheiro tem de 30% para merenda escolar tem que ser da agricultura familiar. Infelizmente, os municípios trabalham muito no limite. Se eu não me engano, aqui em Petrópolis, apesar de ser um trabalho legal, vai a 36% só da merenda escolar da agricultura. Se a gente tivesse isso dentro das escolas, chamando os agricultores, as famílias, a gente podia chegar a 100%. Nós começamos a implantar algumas escolas com as hortas, né? As hortas aqui dentro da cidade, as escolas que fazem parte aqui no município, porque as escolas no entorno, da área rural, já existem muitas escolas onde tem a cooperativa, onde é plantada a horta e toda a comunidade faz o trabalho de manutenção, cultivo e
distribuição desse alimento, né? Existem os cinturões verdes, onde tem as escolas ali da região onde já se faz esse trabalho. E com essa ideia que você traz, a gente não precisa ficar só no cinturão verde, a gente pode ir para a área mais urbana. Pelo contrário, o cinturão verde está lá, entendeu? A gente precisa trazer esse verde para dentro da cidade, para criar essa condição de melhoria na qualidade de vida. Então, você vê, quando você tem em larga escala uma edificação, as edificações com um jardim, você melhora automaticamente o clima, o ar daquela região. Sim. Você refresca. No verão, você tem a refrescância. No inverno, você tem o isolamento térmico. Verdade. Que cria, né, dentro dos ambientes. Sim. Então, você diminui a energia, porque você consome menos. Quer dizer, tudo vai gerando uma melhoria. Uma melhoria de qualidade de vida, de cidade. E as desvantagens são essas: o cuidado, a manutenção. O investimento, como você mesmo disse, às vezes, no inicial é um pouco mais caro, mas o custo-benefício vale a pena. Sim. Entendeu? Porque você pode ter uma manutenção uma vez ou 2 vezes ao ano. É como o caso sem fugir muito do assunto, do reaproveitamento de água. Aqui em Petrópolis a gente tem uma lei que regulamenta isso, do uso da água nos prédios, principalmente os prédios que estão sendo construídos, que virão a ser construídos. E a gente vê que falta fiscalização, falta comprometimento dos grandes empreiteiros, do próprio poder público. As construtoras já estão tendo que colocar as cisternas captando a água da chuva. Nessas construções mais recentes, a gente já consegue... Já percebe essa questão, que é uma situação que precisa ser feita, entendeu? Você tem que captar essa água para o reuso. Sim. Você pode utilizar essa água de várias formas. E não é tão difícil, não onera tanto a construção. Né, esse sistema de você bombeia a água da chuva novamente com a cisterna, onde ela passa por um processo e você faz a irrigação do seu jardim, você lava lá o seu carro. Não é uma água para uso próprio, mas você utiliza para outras coisas. Quer dizer, isso é importantíssimo, reduz a sua conta de água, somente nos prédios, né? Condomínios. Verdade. E falando de construção, também lembrei de outra coisa. Por isso que eu gosto da tua coluna, a gente vai ir para outro e vai lembrando. A gente participou de um debate sobre meio ambiente um dia desse com o companheiro Márcio Ferreira, que é do INEA, um amigo nosso, entende muito. E ele disse até da possibilidade de nós pegarmos aí os entulhos, os dejetos, as sobras das obras que a gente tem e começar a produzir nós mesmos a nossa pavimentação, com aquelas bloquetas. Então, a gente podia ter uma usina em Petrópolis, uma usina de manutenção viária, por exemplo. Você acabava com esse negócio de asfalto, porque impermeabiliza, depende da via, depende do local, mas eu dirijo, por exemplo, eu percebo que fazer a manutenção do asfalto é muito pior do que a da bloqueta. Que a bloqueta você troca uma, outra quebrou, você mantém o nível. O sistema, e para uma cidade como a nossa, que tem essa estrutura de uma cidade mais histórica, isso, tem tudo que tem essa pegada, né, mais tradicional na sua arquitetura, ela acaba ficando até mais bonito, né? E o asfalto, você olha, toda hora tem que fazer a manutenção e nunca é feito da forma como tem que ser. A gente fica vendo remendos. Isso, remendos. Né? Essa bloqueta, você tem problema de desnível com o tempo, mas é mais fácil de resolver do que asfaltar tudo. Você substitui lá uma outra. E você, derrapa menos? Muito menos, né? E é muito mais viável. E nós podíamos, sim, ter essa usina funcionando na cidade, porque não é tão difícil de você implementar aqui. Não é tão custoso, porque você vai trabalhar com detrito de obras, né, com aquela parte toda que as pessoas descartam. Quer dizer, você pode, sim, ter tudo isso voltado para essa questão da sustentabilidade. E que você fala, envolve tudo. Envolve social, porque a gente pode gerar emprego, chamar as cooperativas, as associações de moradores. Envolve consciência ambiental. Envolve as escolas, como você faz um trabalho muito bom, mostrou aqui com o Felipe aquele dia. Você envolve o comprometimento das empresas, porque o próprio empresário, o próprio empreiteiro, o construtor, ele quer, às vezes, ter um local para ele poder direcionar esse material que sobrou. Você envolve a sociedade toda, o poder público. Uma cidade que se diz, como Petrópolis, cidade sustentável, ela precisa pelo menos puxar esse carro nessa questão. E eu acho que a gente precisa criar mais incentivos para que esses empresários venham e façam esse trabalho na cidade,
com a colaboração de quem reside aqui, porque você vai facilitar a vida de todo mundo, né, Yuri? E aquilo que a gente fala, a gente costuma falar, o empresário só quer dinheiro, não, tem muito empresário consciente. O político só quer roubar, não, tem muito político consciente. Tem muito político. O morador de bairro não está preocupado com nada, só quer saber da casa dele. Não, tem muita gente que tem consciência coletiva. Então vamos acreditar um pouco mais nisso tudo. A gente precisa isso, acreditar e unir, né? Unir mesmo as vontades, o conhecimento de cada um, o que cada um pode contribuir e parar com essa questão de achar que tudo tem que envolver só a questão do dinheiro. A gente precisa pensar que o dinheiro se faz através da melhoria de vida, da qualidade dos cidadãos e é por aí. Eu acredito muito nisso. Eu acho que o futuro, o caminho é esse. Né? E lidar com o meio ambiente traz isso, porque quando a gente entende que o meio ambiente de todo mundo... Quando você começa a perceber, né, que não é tão difícil criar uma manta que impermeabiliza lá uma laje, cria um jardim, uma grama, e você dali você tem toda uma troca da questão do ar, da questão do ambiente, da questão de tudo, da beleza. Tudo envolvido. Olha que maravilha quando você começa a trabalhar dessa forma. Né? A cidade melhora, a vida de todo mundo melhora. Puxa vida, 100%. Patrícia, mais um grande assunto. Bom, eu joguei dois. Você veio com muito bom, eu já fui para lá, voltei, você jogou mais um e foi funcionando. Vamos ter mais pauta nesse sentido. Não, gostei. Vamos tentar discutir isso aí na cidade, tentar cativar essa questão do telhado verde, das hortas urbanas, com essa tendência. Já que você tem uma experiência, um trabalho grande dentro das escolas, a gente pode fazer um trabalho legal aí de contribuição. Para essas questões. Fechado. Até quinta-feira a gente discute animais, bem-estar animal, proteção, defesa. Um pouquinho dessa coisa desse zum, mas na outra semana a gente já vai continuar nessa pauta aí da arquitetura sustentável. Fechado. Tá bom? Até quinta-feira. Obrigada, Yuri. Lembrando que você participa conosco pelo Facebook, programa Falando Sério, tem também o site falandoserio.yurimoura.com e por lá você envia sugestão de pauta, você faz crítica, elogia também, que a gente gosta, se for possível, e a gente entra em contato. Tá bom? Logo mais a gente volta com o Estevão Scudesi falando de saúde. Até lá. Planejamento. Essa é a receita para o futuro dessa criançada. É assim que o governo federal, com os governos estaduais e municipais, trabalham para cumprir as 20 metas do Plano Nacional de Educação. Com mais de 80% das crianças de 4 a 5 anos na escola, falta pouco para cumprir a meta número 1. E precisamos chegar a 100% em 2016. Para vencermos esse grande desafio, é necessária a dedicação de todos, inclusive dos pais. Faça a sua parte. Matricule seus filhos, acompanhe a vida escolar deles e acesse o site para conhecer o Plano Nacional de Educação. E se você tem Bolsa Família, acompanhar a frequência das crianças na escola é fundamental para manter o benefício. Uma pátria educadora se faz com toda criança na escola. Ministério da Educação, Governo Federal. José tem 9 anos e tem sua infância destruída trabalhando em uma carvoaria. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. Voltamos com o programa Falando Sério. Já tem o Estevão Scudesi, professor Estevão Scudesi comigo, coluna de saúde. Tudo ótimo? Tudo bem, Estevão? Tudo ótimo. Estamos um tempo afastado aí, é correria. Uma correria grande, né? Como sempre, tema polêmico de novo, né? Sim, Aquela coisa que todo mundo acha que sabe sobre, mas na verdade não sabe nada. E até muita gente que estuda bastante e acaba vendo que existe, a cada momento, novas evidências que mudam tudo. Né? No campo da atividade física em geral, é assim, não é diferente na área da saúde, quando a gente vê exemplos na nutrição, isso acontece todo momento, não é verdade? Isso porque existe uma efervescência muito grande de pesquisa científica em cima da área da saúde, isso é ótimo. Você sempre, desde 2011 pelo menos, que a gente começou com o programa Falando Sério,
relatou que a Organização Mundial de Saúde trabalha a saúde com 5 valências, é isso? 5 ou 4, não sei. Na verdade, o Colégio Americano de Medicina do Esporte trata a aptidão física do ser humano com 5 valências principais. Né? Entendi. Confundi um pouco. Dentre elas, você tem a aptidão cardiorrespiratória. Que a gente já falou aqui, da questão da corrida e tudo isso. Exatamente. A aptidão muscular, que ele trata desde a resistência muscular até a força, ou seja, tudo que envolve a questão de produção de força ou resistência muscular. Também já falamos aqui. Já falamos. Até mesmo para pessoas com deficiência, para crianças e adolescentes que poderiam fazer trabalho de força. Idosos. Inclusive, a gente falou também sobre o síndrome de Down, né? Falamos isso. Uma pauta. Ele trata também como a flexibilidade, o componente de aptidão física. Que é o que nós vamos falar hoje. Exatamente, o tema de hoje, polêmico. Fala também da composição corporal, como, por exemplo, percentual de gordura, distribuição de massa magra, massa muscular, né? E tecido de massa gorda e IMC. Então, ele também trata a questão da composição corporal como uma valência, uma aptidão. E, por último, a aptidão neuromotora, que seria a questão tanto da parte cognitiva, passando pela parte motora mesmo, o equilíbrio, né? A questão funcional, o caminhar, o andar, a marcha. Que também já falamos aqui. Também já falamos. De certa forma. A gente pincelou alguma coisa quando a gente abordou o tema da caminhada, né? A gente falou alguma coisa sobre aptidão neuromotora também. E então, hoje é o tema da flexibilidade. Que é o alongamento, basicamente. Exatamente. Na verdade, assim, existe uma confusão quando se fala de flexibilidade e alongamento. Né? Na verdade, o que é o alongamento? O alongamento ele é um conjunto de técnicas que estão são organizadas e elaboradas para você ampliar e melhorar a flexibilidade, que é uma valência. Então, o alongamento ele é uma técnica, certo? Um conjunto de técnicas, que existem diversos métodos de alongamento, diversos diferentes métodos de alongamento, que vão, como objetivo principal, aprimorar a valência flexibilidade. Tá? Então, isso às vezes é bom deixar bastante claro, porque existem algumas pessoas que fazem confusão com relação a essa terminologia. E é uma coisa que interfere diretamente na nossa vida. Sem dúvida. Assim, talvez, eu sei que são valências, como você disse, são valências lá indicadas pelo Colégio Americano, que são fundamentais para o nosso preparo físico. Mas talvez a flexibilidade para a vida cotidiana seja o tipo de coisa que mais nos apega. Sem dúvida. Com certeza, uma das principais, né? A gente falou aqui já, agora traçando um paralelo com as outras também, que quando o envelhecer, né? O indivíduo, quando ele envelhece, ele perde força muscular, né? Ele perde massa óssea, na verdade, ele perde a aptidão cardiorrespiratória. E adivinha, ele perde a flexibilidade. Tanto que começa a encurtar, às vezes. Exatamente. A gente diminui conforme a questão da postura também. Exatamente. Existe uma estimativa, né, da Organização Mundial da Saúde que é em torno de, a partir dos 70 anos de idade, né, na casa dos 70 anos de idade, com algumas variações para os sexos, pode haver uma perda de até 40% na flexibilidade. Principalmente do quadril, né, nas articulações do quadril, nas articulações da coluna, né? A articulação do tornozelo também bastante afetada. E quando a gente fala também de perda de flexibilidade para a coluna especificamente, a gente fala da lombalgia, dor lombar, que o idoso tem muito. Tem até uma estatística da Organização Mundial da Saúde que diz que mais de 80% da população mundial teve ou vai ter dor lombar, vai ter lombalgia. E muito da grande parte das lombalgias se dão por falta de flexibilidade, principalmente ou excesso de peso, ou não, estou arriscando. Também. Que é uma coisa que... Aí você tem no caso da lombalgia especificamente, você tem um casamento que é perigoso, que é o excesso de peso e a falta de força da musculatura lombar. E aí você tem a lombalgia, a dor. E a partir daí, eu estou tentando fingir ser médico aqui. É a partir daí que se desdobram outros problemas como hérnia, tem a ver, é o início, é a predisposição do corpo a isso. Se eu tenho um excesso de peso e esse excesso de peso faz uma sobrecarga entre os discos vertebrais, lembra quando a gente falou também em outro programa que tem astronautas que ficam quase um ano no espaço e quando voltam retornam mais altos? Na verdade, a ausência de gravidade, a ausência de sobrecarga na coluna faz com que essa coluna ela vai ter um relaxamento natural e uma hidratação entre os discos das vértebras. O excesso de peso faz o contrário, faz esse achatamento. E soma isso, talvez, com uma pessoa sedentária, destreinada, que não faz muita força no seu dia a dia e vai pegar um vaso de planta pesado no chão um belo dia, você pode ter aí a lesão da hérnia de disco, que é muito comum, né? E a lombalgia, em geral, ela se trata, não significa hérnia de disco, mas
pode ser que é a lombalgia muscular normal, que o cara vai sentir dor e incomoda bastante. Então, quer dizer, 80% da população mundial teve ou vai ter esse tipo de problema. Essa é uma estatística da OMS. Aí junta tudo, a gente trabalha em computador, a gente anda sem postura, a gente não faz exercício, a gente não faz alongamento. Então, aí cria um quadro, por isso dá 80% da população. Então, o que a gente pode fazer? Tem algumas perguntas, por exemplo, quantas vezes por semana? Qual é o momento ideal? É antes ou depois do treino? Quando você acorda, quando você vai dormir? Como é que funciona isso? Um método, eu sei que você sempre traz aqui a importância de ter um profissional de saúde, um profissional de nutrição, um profissional de educação física, mas o questionamento aqui é no âmbito geral, o que pode ser feito? É uma série de estratégias, né? Como eu falou, o alongamento ele é um conjunto de estratégias, né? E existem diferentes formas. Por exemplo, o alongamento ele pode ser estático, tá? Com falta de movimento articular, pode ser dinâmico com movimento, pode ser balístico, que é com lançamento. Sabe aquela pessoa que começa a balançar, o atleta que começa a balançar os braços durante uma prova, por exemplo, de ginástica? Isso é uma forma de alongamento balístico, né? O FNP, que é a facilitação neuroproprioceptiva, e são técnicas muito específicas, tá? Então, existe uma gama enorme de técnicas. A partir daí, com relação à frequência semanal, existe uma recomendação que diz de 2 a 3 vezes na semana praticar uma série de alongamentos. Já seria um excelente começo. Agora, a gente sabe que isso é volume dependente, ou seja, se a pessoa faz 4 vezes, 5, 6 ou até mesmo todos os dias da semana, melhor. Né? Então, não precisa seguir à risca a recomendação de 2 a 3 vezes. Quanto mais você treinar o alongamento, mais você ganha a sua valência e flexibilidade. Tá? Isso já é comprovado. Qual o momento ideal? Isso é uma dúvida muito grande, né? É antes do treino, por exemplo, a pessoa vai treinar, vai fazer musculação. Treina antes, treina depois, treina distante, em outro momento do dia, né? Treinando antes, né? Nos anos 90, no início dos anos 2000, teve muita pesquisa que mostrava que o alongamento, o treino de flexibilidade, que é aquele treino intenso, máximo, imagina assim, meia hora alongando, 40 minutos alongando determinada musculatura. Aí você acaba de alongar e você vai para um teste de força máxima para aquela musculatura. Você perde força fazendo isso. Agora, aquele cara que vai fazer uma prática de atividade física ou até mesmo vai fazer a musculação na academia e vai soltar a articulação ali por alguns segundos antes do treino, não vai ter perda de força, entendeu? Então, a gente é bem enfático com relação a isso, porque existe muita dúvida em relação a que o alongamento vai gerar perda de força. Vai gerar sim se o estímulo for máximo, duradouro e a força que for executada for uma força máxima logo depois. Para o indivíduo do dia a dia, não vai ter grande diferença. Logo depois do treino, uma dúvida, alonga. Então é o seguinte, um lado positivo logo depois é que a musculatura está aquecida até mesmo com a irrigação sanguínea. Então o músculo está aquecido, é importante e é mais fácil alongar com o músculo aquecido. Porém, o fato do músculo estar cansado, estar fadigado, pode ser um fator de risco para gerar lesão. Então, pode ter um estiramento, pode ter uma contratura muscular. Então, grande cautela é necessária quando vai se realizar o alongamento. Não vai fazer aquele esforço gigantesco. Máximo. Né? Existem as escalas de esforço para alongamento, Perflex, que é uma escala do professor Estélio Dantas, né? Que a gente sempre fala o nome dele aqui, porque é um grande autor nacional e ele tem uma escala chamada Perflex. Então, escalas subjetivas de dor no alongamento podem ser aplicadas pelo professor até mesmo para você quantificar a intensidade desse alongamento, tá? Então, logo depois do treino, você pode fazer um relaxamento muscular, você pode colocar ali a articulação em alongamento, sim. Só não indicaria treinar a valência e flexibilidade ao máximo, entendeu? Até pelo risco de lesão por causa da fadiga muscular. É o que você sempre fala, equilíbrio no sentido físico, mas equilíbrio de entender o que você está fazendo, suas limitações, fazer com consciência. A recomendação principal é o seguinte, tem que haver um momento para alongar, para fazer o treino de alongamento. Não necessariamente tem que ser antes ou após o treino. Então, se puder ser um pouco distante, melhor ainda, entendeu? E aí, a gente pode até pensar assim, não precisa ser um treino de alongamento especificamente. Por exemplo, uma aula de yoga já é um alongamento. Outras práticas que assim, acontece de forma mista, dinâmica, às vezes estática. Muito legal.
até mesmo práticas como shiatsu ou até aulas de alongamento na academia. Outras terapias holísticas e alternativas. Exatamente, Muito também bom. já é provado que pode aumentar a flexibilidade. Estevão, acho que elucidou tudo para todo mundo. É difícil porque é muita dúvida. E é muito técnico, você usa os termos, mas consegue passar para a gente o que a gente tem que entender, isso que importa. Acho que a missão foi cumprida mais uma vez. A gente volta segunda-feira, já sabe qual é o tema? Não, então estamos elaborando o tema ainda. Então a gente vai. Eu sei que vai ser interessante. Sem dúvida, vamos buscar. Tá bom, Estevão. Obrigado. A gente se encontra segunda-feira que vem aí. Tá ótimo, Yuri. Um abraço. Tchau. Mais um programa Falando Sério se encerra e nos encontramos, não o Estevão é só segunda, mas nós nos encontramos quinta-feira às 17h15 aqui no Canal 19. Até lá você vê nossas reprises, tanto aqui no canal como no YouTube, no canal Falando Sério. Canal de TV, canal de internet, é tanto canal que a gente se perde. E a gente se encontra lá. Um abraço.